Podcast Mesa Verde, o encontro que frutifica o conhecimento. Muito boa pergunta. O agro para mim começou desde criança, desde pequeno. Na época que eu tinha 2, 3 anos, já ia para o sítio do meu avô, que tirava leite, pouco leite, 100 litros, e eu só ficava no curral. Eu ia para a fazenda, para o sítio, todo final de semana, para ficar no curral. Junto com os vaqueiros, ordenhei a mão, fui crescendo, chegou um momento que eu ajudava a tirar leite, ia todo final de semana para a fazenda. E essa paixão foi crescendo. Meu avô faleceu, meu tio assumiu a parte de leite e eu continuei vivenciando. O tempo foi passando, meu pai assumiu e nisso eu já era maior, já tinha uns 13 anos por aí. E final de semana eu cobria folga dos vaqueiros que ordenhavam as vacas e ia tirar, porque leite todo dia, né? Tem que tirar. Exato. Então, contato com fazenda, produção, desde pequeno. Isso foi minha paixão. Então, com 13, 14 anos, eu já sabia. Vou ser veterinário. Com o quê? Gado de leite. Vou entrar, vou estudar, vou entender sobre produção leiteira e vou mexer com isso. Então, todas as provas da faculdade, gado de leite. Veterinária, foco em produção leiteira. Só que na escola eu sempre me destaquei em matemática. Era o meu forte. Portanto, que na época do Enem, de 45 questões, eu acertei 43. E fui para veterinária. E lá dentro da veterinária, eu vivenciei gado de leite, vivenciei reprodução e vivenciei a parte de gestão, consultoria. Como eu sempre gostei de matemática, números, parte financeira, eu consegui juntar tudo. Falei, vou para gestão. E nisso, participei do Sistema Educacional Desagro, há 10 anos atrás, e de lá, nunca mais saí. Fiz o Sistema Educacional, fui estagiário, fui trainee, consultor assistente e hoje consultor independente. A Exagro cresceu e o porquê ir longe? Nós criamos um software, porque a consultoria é limitada em pessoas. Nós temos que treinar hoje dentro do time uma pessoa recém-formada para virar um consultor, e isso vai de 5 a 7 anos. Então, o crescimento da Exagro depende de pessoas. O Rubinho trabalha muito com isso e a gente sabe que é um desafio. E para a gente treinar essas pessoas, foi necessário criar um sistema padronizado. Só que esse sistema, que é o AgroHub, ele não é só da Exagro, ele é para todos. Porque ele tem toda metodologia, processos de gestão que a gente consegue levar isso mais longe. Então a gente tem esse pensamento que o software é para mais pessoas e não só para consultoria. Portanto que hoje, quando a gente vai falar da Exagro, nós atendemos aí cerca de 360 fazendas no Brasil. O sistema já tem 3.400 fazendas cadastradas. Então, a gente está indo bem mais longe. E o nosso objetivo é levar conhecimento para as pessoas. E a gente acredita que por meio da plataforma, a gente vai conseguir levar conhecimento já padronizado. Por vários anos que a empresa já passou por isso, tudo isso embutido dentro de um sistema, a gente vai conseguir levar conhecimento para as pessoas. Uau! Essa é a palavra. Vamos começar pela matéria orgânica. A matéria orgânica, toda vez que a gente pensa na ciclagem de nutrientes, então a gente tem uma planta, ela tem a raiz, a parte aérea, e a raiz puxa os nutrientes, a planta senesce, cai, apodrece, decompõe, e isso vai aumentando a matéria orgânica do solo. Matéria orgânica tem várias vantagens, né, de se tê-la. Qual é uma das principais? A gente consegue proteger o solo. Um solo com matéria orgânica baixa, ele está sujeito a lixiviação, a esquentar, reter menos água. E a matéria orgânica
quando decomposta, é nutriente para as plantas. Então, o Brasil é um país, né, conhecido por ter solos pobres. Isso é uma vantagem para a gente competitiva quando a gente entra no assunto carbono, no balanço de carbono. E também é um ponto positivo porque a gente tem potencial de trabalhar com sistemas que permitem esse aumento de matéria orgânica. Rubens trouxe muito bem a parte de ILP, por exemplo. Plantio direto, né? A gente vem, faz uma lavoura, planta um capim, aproveita esse capim com a pecuária e o resto desse capim é dessecado e esse capim dessecado vai virar mais matéria orgânica. E o ciclo vai acontecendo, né? Além de ter os bois também defecando, a gente consegue aumentar a matéria orgânica. Existem diversas fontes, Danilo, de matéria orgânica que a gente pode incorporar, inclusive um assunto forte que vem aumentando, que é o uso de adubos orgânicos minerais, que além de mineral, ele tem a parte orgânica, que vai auxiliar aí nesse aumento de matéria orgânica. Vinculando a pergunta do Rubens, que se trouxe de planejamento alimentar, né? Planejamento alimentar é o sucesso da fazenda. É por meio dele que a gente vai conseguir garantir um sucesso. Fazendas que não seguem muito bem um planejamento alimentar, o que se trata, né? Vamos iniciar aí dando um passo para trás. Planejamento alimentar é ter um planejamento de comida para os animais durante o ano todo. Época das águas, chuva, capim produz, aumenta a capacidade de suporte das pastagens da fazenda, vamos falar aí de uma pecuária, suporta os animais. Época seca, diminui a produção. E o que você vai fazer com esse excesso de animais, pois os seus pastos não irão mais aguentar? Existem sistemas, eu posso fazer uma parte de integração, aumentar um pouco de capim na época seca, suportar esses animais. Eu posso suplementar esses animais com silagem, ração, para conseguir suportar também. Ou eu posso simplesmente fazer uma venda. Eu tenho 1.000 animais na minha fazenda, na seca suporta 600, eu vendo essas 400 cabeças de excesso e sigo o meu ciclo produtivo, respeitando a produção de capim. Então, por que eu falo que o planejamento alimentar é o sucesso da fazenda? Produtores, inclusive vai ser um tema amanhã abordado na palestra do 4º workshop. Produtores que conseguem aliviar mais a carga da fazenda tendem a ter um melhor resultado financeiro. Por quê? Porque na época seca, suplementar é caro. Seja ração, seja volumoso, o que for. Então, quando a gente começa a comparar os resultados financeiros das fazendas, já na parte aí junto com os clientes, as fazendas de melhores resultados, ela tem uma capacidade de aproveitar mais o capim produzido na época das águas, produzir mais arroba de uma forma barata, aliviar a carga respeitando o suporte dos pastos na época seca, e esse alívio, que é tirar animais, seja vendendo, a gente consegue aumentar a produção de arroba e reduzir custo. E isso garante, né, não degradar os pastos da fazenda, porque degradar os pastos por uma lotação muito alta, posterior aumenta custo de manutenção, seja uma reforma, seja um uso de defensivo para controlar a invasora. Então a gente consegue trabalhar ali na parte orçamentária e produtiva da fazenda, buscando o melhor resultado para o cliente. Então, o planejamento alimentar, ele guia, inclusive, as receitas e despesas. Em que momento que eu vou vender? Eu vou adubar ou não vou adubar? Eu vou ter que comprar silo ou não vou ter que comprar silo para suplementar os animais na época seca? Vou dar ração ou não? Então, toda vez que a gente vai trabalhar ali junto com o cliente, o que guia o nosso orçamento? O planejamento alimentar. A primeira coisa que a gente olha dentro da fazenda é quantos animais tem. A fazenda tem capacidade de suporte para isso? Sim ou não? Sim, beleza. Vamos trabalhar aqui e organizar esses animais, os lotes dentro da fazenda. Não tem. Vamos vender esse excesso de animais para a gente trabalhar dentro da capacidade de suporte da fazenda e já criar um planejamento alimentar ali, acertando a curva de lotação dos pastos
para ajudar o produtor. Dessa forma, a gente já consegue dar até uma previsão financeira para ele. A gente vai gastar tanto para suprir esse rebanho, para vender esse lote de animal, para aliviar a fazenda, vamos dar ração, ou vamos mandar para um confinamento. A gente vai precisar de tanto de recurso financeiro para lá na frente a gente garantir um sucesso de resultado para ele. Ô Danilo, sabe de algo interessante que eu vi essa semana na internet? O sequestro de carbono, ele é muito maior nas plantas em desenvolvimento, ali no início do ciclo dela, do que quando a planta é adulta e mais velha. Então, na verdade, a agricultura e a pecuária, porque aí a gente está falando de pastagem, né, Marcos? Ela tem um papel fundamental nesse processo de sequestrar carbono, porque a agricultura é que faz ciclos curtos e as plantas estão sempre em desenvolvimento, estão sempre novas. Se a gente pensar na Amazônia, árvores seculares. Na agricultura não, nós estamos falando de soja de 4 meses, de milho se for silagem 3 meses, capim, que o gado faz uma pastagem ali em coisa de 2, 3 dias, tem que esperar rebrotar esse capim, ele está num novo ciclo. Então, esses ciclos da agricultura / pecuária sequestram muito mais carbono proporcionalmente do que uma floresta. Então, esse é um raciocínio que a Embrapa está trazendo para a gente a partir de agora, que é super importante. E quando fala, aí eu vou entrar no assunto de internet, o pão da vaca é que faz, que polui a atmosfera e tal. Mas na verdade, o ciclo do capim onde esse animal está, isso já foi provado pela Embrapa. O ciclo do capim onde esse animal está pastejando, ele sequestra muito mais carbono do que o que o animal está produzindo. Então a gente é positivo, não é negativo. Nós estamos salvando o planeta, na verdade. A história é diferente. E falando de plantio direto, existe uma tendência gigantesca para o plantio direto por 2 motivos, tem vários, mas falar 2 rapidinho, que o primeiro adianta muito o nosso processo e economiza muito em relação a preparo de solo e, na prática, gasto de combustível, trator para subsolar, gradear, nivelar e tananana. Adianta o processo, então você não perde tempo com esses processos pré-plantio. E o segundo ponto, que é a preservação da matéria orgânica no solo ali. No meu caso, por exemplo, mas que eu faço integração lavoura-pecuária, a gente trabalha com plantio direto. Eu faço o plantio direto do capim na plantadeira de 25 centímetros de espaçamento, com 12, 13, 14 quilos de semente braquiária rhodesiense, porque é o que a gente faz na rotação ali, né? Entre soja, algodão e milho, a gente coloca braquiária rhodesiense. E é sempre plantio direto. E aí, muita gente fala, regionalmente, não sei como é lá pro lado de Minas, mas regionalmente as pessoas ficam muito preocupadas com a compactação de solo. Porque o nosso solo aqui, regionalmente falando, ele é mais argiloso. Então, se não tiver uma cobertura boa de capim, pode existir uma compactação superficial ali do gado na área. Mas é o que a gente faz. A pessoa planta 6 quilos por hectare, a gente planta 12, 13, 14, para realmente ter uma cobertura boa de capim e o gado andar o menos possível, né? Gado tá andando na área porque tá caçando comida, né, Marcos? Não tem outro motivo, né? Então, todos esses cuidados fazem parte. O plantio direto eu acho que é um caminho sem volta. Eu não sei como é na realidade das fazendas que você atua, Marcos, mas pra gente é um caminho sem volta. Muito legal esse assunto. Eu acho que a gente entrou num ponto assim que temos muito a falar. Rubens, essa parte de compactação, vou começar um pouquinho de trás para frente. Você utiliza o melhor descompactador, que é a raiz da braquiária. Perfeito. Então, realmente, o excesso de máquinas vai compactando o solo, mas ele planta um capim que vai com raiz muito profunda, buscar nutrientes. Essa raiz, uma vez que essa planta é dessecada, né, vamos dizer, morta para o plantio seguinte, vira canalículos, que permite também a raiz da soja aprofundar. Permite também a água da chuva ir mais fundo. Permite também
que os nutrientes junto com a água desçam para a profundidade. Essa matéria orgânica, quando ela morre, essa raiz, né, quando ela morre, ela vira matéria orgânica em profundidade. Então a gente volta lá no assunto, na pergunta do Danilo sobre a matéria orgânica. O solo brasileiro é muito pobre em matéria orgânica, cerrado principalmente. Aí que a gente tem a nossa chance do Brasil de mudar a forma que a gente comunica. Porque realmente o boi emite metano. É natural do processo de decomposição da forragem no rumen gerar metano e vai sair do animal. Só que o Rubens trouxe muito bem que a planta em crescimento, ela realiza fotossíntese e a fotossíntese retém carbono. Então a gente tira CO2 do ambiente, esse C do CO2 é carbono e joga para a planta, que vai acumular isso em raiz, que vai acumular isso em folha. Então, toda vez que a gente está fazendo uma pastagem ser mais produtiva, ela está crescendo mais e acumulando mais raiz. Então ela está removendo mais carbono do ambiente e jogando para o nosso solo. Quando a gente faz um plantio direto e aumenta a matéria orgânica é carbono. Então a gente retém carbono no solo. Se a gente pega uma pastagem aí de integração, ILP, ela tem o potencial de remover cerca de 6 toneladas de carbono por hectare. Nós temos um banco de dados de balanço de carbono de fazendas. Não sei se o Rubens sabia disso, mas a gente pode até aplicar na sua fazenda depois. A gente utiliza a metodologia brasileira, que é o GHG, feito pela Embrapa, por sinal, uma grande instituição. E dentro de 131 fazendas, no ano de 2022, apenas 3 estão emitindo. O restante está removendo carbono do ambiente. Tudo bem, né? Um número muito grande. O porquê que essas fazendas estão removendo mais carbono do que emitindo? Quais são as práticas que removem carbono de uma propriedade, né, de uma fazenda? Melhoria de manejo, melhoria de desempenho dos animais, porque o animal fica menos tempo na fazenda emitindo carbono, utilização de sistemas integrados. O pastejo rotacionado, Rubens, ajuda muito, porque a gente começa a respeitar a altura fisiológica do capim e isso permite que ele aumente aí a sua produção, variando aí de 10% a 30%, dependendo do manejo adotado. Essas boas práticas, além de remover carbono e ser bom para o meio ambiente, elas são boas práticas vinculadas com o resultado da fazenda. Então, a gente acredita que esse trabalho que a gente vem fazendo aí de cálculo de balanço de carbono das fazendas, a gente vem antecipando a uma tendência futura da produção brasileira, que é ter as boas práticas de manejo para poder, além de remover carbono, ser uma fonte de receita para o produtor. Então, no futuro, isso será regulado, hoje ainda não é. O Brasil, eu não consigo te dizer prazo, mas está caminhando para. Entendi. Então, eu não acredito que está longe, porque tá muito quente esse assunto. Muito quente. Muitas instituições, né? Tá em pauta. Então, se a gente olha, Minerva vai ser balanço zero, JBS, os principais frigoríficos estão trabalhando para ter esse balanço zero. E onde que ele vai conseguir fazer esse balanço negativar? Ele tem que comprar carbono de alguém. Entendi. E no Brasil, como que a gente remove carbono? Pecuária. Porque a floresta, Rubens trouxe muito bem. Ela é neutra, ela é estabilizada. Então, como ela não cresce mais, ela não acumula carbono. Então, se a gente pega e melhora o manejo, né, das pastagens brasileiras que são degradadas, o Brasil tem muita área degradada, a gente tem o potencial de remover um tanto de carbono e jogar para dentro do nosso solo e isso virar um crédito para o Brasil. Então, o que eu vejo que a gente tem que mudar um pouco a forma de falar. A pecuária, né, brasileira não é a vilã
dos gases de efeito estufa. Ela é o futuro, ela é o potencial de virar a chave do Brasil. E cada dia que passa a gente vê o Brasil sendo mais eficiente, tanto na pecuária quanto na agricultura. E a minha expectativa, o meu pensamento para o futuro é que a gente ainda vai ver o Brasil sendo conhecido mundialmente como o país que vai mudar essa chave aí do balanço de carbono. Realmente hoje a gente vem trabalhando dentro da plataforma AgroHub com sensoriamento remoto. Uma breve história sobre isso, né, do porquê que se criou. Medir capim, mensurar capim, vinculado lá da nossa conversa, né, do planejamento alimentar, é a base da produção da fazenda. Então, manejar bem um pasto é o que garante o maior desempenho, maior produção de arroba, né, da propriedade. E qual que é o desafio? Qual que é o gargalo? Padronizar. Para mim, né, mensurar uma massa de forragem é um número, né, um valor. O Rubens, proprietário da fazenda, eu estou lá trabalhando na fazenda junto com ele. Se eu pegar e falar, aqui tem 3 toneladas, o Rubens virar e falar que tem 4 toneladas, a quantidade de animais que vai ser colocada naquela área é diferente. E aí, com a questão das imagens de satélite, a nossa expectativa, né, e já é o que a gente faz hoje, já são, a gente fala até o número atual, 236 fazendas monitoradas no Brasil todo. O número atual que a gente tem. A gente consegue padronizar a massa. Então, nós temos um algoritmo próprio de cortes de forragem no Brasil todo que consegue mensurar essa massa. Então, o gargalo que era, né, dentro da rotina de consultoria, a gente ter que deslocar, eu, por exemplo, de Minas Gerais, trabalhava no Pará há pouco tempo atrás, eu ia para o Pará para levantar a massa de forragem, para adequar a taxa de lotação, planejamento alimentar. Hoje eu não preciso disso mais. Da minha casa, o satélite passou, me falou quanto tem de massa, o software tem o rebanho dentro dele, controlado. Então eu sei quantos animais tem dentro daquela área, quanto tem de capim dentro daquela área e consigo relacionar se a quantidade de capim está alta ou se a quantidade de capim está baixa. Isso a gente chama de oferta de forragem. Quanto de capim está sendo ofertado para aquele lote de animal. Se está alto ou está baixo, hoje eu pego o telefone e ligo para o vaqueiro. Caso real. Fazenda, eu estou na minha casa, lá em Belo Horizonte, fazenda longe. Vaqueiro, fulano de tal, eu vi aqui a relação desse módulo de pastejo tá baixa. O que aconteceu? Por que ficou mais apertado, colocou mais animais? E, caso atual, Marcos, eu tive que deslocar esse lote para esse módulo de pastejo, porque está realizando um controle de pragas lá com herbicida, e eu não podia deixar os animais naquela área. Então eu desloquei para outra, apertei mesmo, realmente, eu sei que está. Mas a gente visita as fazendas a cada 3 meses. Hoje eu não preciso chegar lá 3 meses depois para ver que errou o manejo de um pasto. Exato. Da minha casa, o sistema me alerta. Full time, né? Se a relação está alta, se a relação de capim está baixa. E a gente consegue atuar junto aos clientes. Rubens, isso ajudou principalmente a consultoria, no auxílio ao cliente e ao cliente, o produtor. Porque hoje o produtor que tem que ir na fazenda com certa frequência, às vezes naquela semana não dá, tem outras coisas para fazer. Ele abre o sistema, valida como que está a relação capim-lote de animais e vai fazer outra coisa, ele não precisa ir lá mais. Então, facilitou e muito. E hoje é um dos pontos que puxa muito o nosso sistema. O software AgroHub, quando a gente apresenta a funcionalidade, as pessoas, os produtores ficam admirados, falam, eu preciso disso no meu negócio, porque eu consigo auxiliar a minha equipe à distância no manejo dos pastos sem estar lá. Então, é algo que, se a gente pensa no futuro, né, eu tenho muita expectativa de que isso vai ser muito forte no Brasil. A gente vai fortalecer essa parte de satélite e mudando aí as produções e resultados das fazendas. Então, Rubens, o AgroHub ele é uma spin-off da Exagro. Então, dentro dele, tem mais de 20 anos de contato com fazenda
e uma metodologia de acompanhamento, coleta de dados, de quais dados, na verdade, precisam ser coletados, que já está provado, né? Tem benchmark aí divulgado há vários anos, que permite a fazenda poder gerenciar o seu negócio e mudar o seu patamar de resultado. Então, o modo que eu vejo que a gente vai conseguir entrar dentro das fazendas é mostrando para os produtores que, lançando todas as informações dentro do sistema, a gente vai conseguir fechar o resultado, a gente vai conseguir fechar os indicadores e poder mostrar para o produtor de uma forma bem mais simples e prática do que a caderneta, porque a caderneta, uma pessoa tem que anotar, que vai passar normalmente para a secretária, que vai lançar dentro de uma planilha. A planilha pode gerar inconsistências, sumir linha, apagar fórmula, aquela complicação de planilha. O software ele tem uma certa vantagem, porque é padronizado a coleta. Então, só um exemplo lá do sistema, foi feita a compra do sal mineral, 100 sacos de sal mineral, por exemplo, foi feito esse lançamento, tem um acompanhamento financeiro dele, esse saco de sal, esses 100 sacos vão para o estoque, o vaqueiro, com 2 cliques, lança um saco de sal no coxo, já baixa automático do estoque e a gente já tem depois o consumo desse suplemento fechado. E beleza, tudo bacana, né? Fechei um consumo de suplemento, só que a gente tem controle do estoque, o produtor está sabendo quanto tem de estoque já atualizado, a gente tem o acompanhamento financeiro, então o que pagou de conta ou o que tem de contas a pagar, a gente já tem o vaqueiro, né, quem faz a suplementação, o salgador, a gente já tem o consumo do sal fechado de forma automática para ele já sabe se o consumo está alto ou está baixo, se o consumo está alto ou está baixo, isso já gera um alerta, um farolzinho lá vermelho, opa, tá errado o consumo, já vai no nutricionista, o gado não está consumindo sal. Então, como que eu vejo que os produtores vão começar a usar? Quando eles verificarem, né, a facilidade. Passa-se um ano usando o sistema. No final do ano, a gente tem o resultado da fazenda pronto. Então, não tem mais que juntar os pedaços, né? O que eu tenho de estoque aqui em um lugar? O que eu tenho de financeiro no outro lugar? O que produziu de arroba na minha fazenda? Tá tudo ali dentro. Então, é um caminho difícil. A gente vem de uma geração, principalmente de funcionários, está em transição, tá, Rubens? A gente tem visto as pessoas novas mais tecnológicas e as pessoas mais velhas com uma capacidade de manipular um app com um pouco de limitação, mas aprende também a utilizar. E quando essa geração de novos trabalhadores forem entrando, vai caminhar mais rápido. A gente está numa era da tecnologia, né? Danilo falou isso muito nos bastidores, né? Então, o que eu vejo é a gente conseguir mostrar para os produtores que usando o sistema é mais confiável, porque ninguém consegue mais deletar a informação que está lá dentro, e a praticidade. Eu hoje, se eu pegar o meu aplicativo, eu sei o que tem de estoque de sal de todos os meus clientes. Eu sei quantos cabeças de gado tem no meu cliente. Sei tudo daqui. Estou na Bahia hoje, eu moro em Belo Horizonte. Sim. Eu não preciso mais estar lá para ter essas informações que ficam na planilha local. Tá tudo na minha mão, tá tudo... E a mesma informação que tá na minha mão, tá na mão do dono, que tá na mão do gestor. Então, é um meio único, né? Então, eu vejo aí que quando os produtores identificarem a facilidade, principalmente de geração de indicadores, dos dados, né? Tudo fechado de forma automatizada para ele, isso vai acelerar. E a gente tem um espaço enorme, tá, Rubens? Hoje no Brasil não tem nenhum sistema de gestão que domina 1% das fazendas. Tudo na vida, né? Marcou a data, chega. Realmente, a população mundial vai crescer, principalmente puxado por China, Índia e África. Sim. O Brasil vai dar conta? Não sei te dizer, mas para mim o futuro está aqui. Porque o Brasil tem um clima tropical, favorece produção. O Brasil ainda é pouco eficiente. Se a gente pega as nossas produções, se destaca muito no agronegócio, né? O agronegócio brasileiro é o mais forte aí do mundo, né? Um dos maiores exportadores. E a gente tem muito espaço, Danilo, ainda para crescer.
Como que eu vejo que a gente vai crescer? Gestão. O agronegócio brasileiro tem que melhorar muito ainda a parte de gestão para poder viabilizar o seu sistema produtivo, tanto da pecuária quanto da agricultura, e aí sim poder aumentar a sua produtividade. Se a gente pega pastos degradados, né, representam aí cerca de 60%, 70% da área. O que a gente vai verificar, né? A tendência já vem acontecendo é que o Brasil vai reduzir a área de pastagem, mas vai aumentar a produtividade por hectare. Então a gente vai continuar produzindo até mais do que a gente já produz hoje, e essa área vai ser destinada para a parte de agricultura. Né? Se a gente verifica aí um dos maiores setores, né, de proteína, além da parte animal, a gente tem a soja, né, que é um componente essencial aí da alimentação mundial. Então, eu tenho expectativa que sim, o Brasil vai dar conta, só que quando a gente olha para dentro da porteira, a gente ainda não está pronto. A gente tem que melhorar muito, principalmente a gestão. O futuro, né, o sucesso hoje de um negócio é econômico. Não adianta nada a gente almejar, Rubens, produtor, a maior área de produção de soja, de algodão, produziu 100 sacas de soja por hectare, 120, um número assim muito grande, né, frente à média brasileira, se não der dinheiro. Então, se o produtor não conseguir viabilizar o negócio, não adianta ele querer aumentar a produção, ele vai quebrar. Então, a gente vai ter que ter um apoio, principalmente do governo, e também da parte técnicos, né, Rubens, para estar ajudando os produtores em tornar o sistema viável e mais produtivo. E aí sim, eu vejo que a gente vai conseguir chegar lá. 2050 está aí. O desafio é enorme, tá? O desafio é muito grande, mas a gente tem espaço para isso. E o país escolhido é o Brasil, né? Sim. Sim, porque se a gente for olhar, a gente tem a África ainda que pode ser colonizada, mas ela tem um desafio social tão grande que isso vai impedir ela de chegar rápido. A China tem uma área, território grande, Rússia, mas a Rússia, boa parte, congela. O Brasil não congela. Então, a gente tem essa vantagem. O nosso clima é até similar ao da África, só que a gente tem uma parte governamental mais fácil, né? A parte social da África é muito complexa para desenvolver aí essa parte de produção. Então, o Brasil, o carro do Brasil já está correndo, ele já está acelerado. A África, se a gente for comparar, ela ainda está num skate. Até o skate virar um patinete, para virar uma bicicleta, para virar um carro, o Brasil já está lá na frente. Então, a tecnologia, a pesquisa, investimentos, isso vai mudar a chave nossa de produção. E a gente tem que trabalhar para isso, né? Um dos motivos desse podcast é tentar levar conhecimento para as pessoas e entusiasmar também, né, quem está nos ouvindo, a querer fazer mais. Né? Então, eu vejo que a gente vai conseguir. Tem um desafio. Mas como a gente conversou nos bastidores, né? Acordamos para resolver problemas. Então, se isso for um problema, eu tenho certeza que o agronegócio brasileiro vai se juntar para resolver esse problema da fome mundial. Você acabou de ouvir